parece crueldade no momento que você está vivendo um contraste, tá? No momento que você está passando uma dificuldade extrema ali, parece crueldade você ter que se sentir bem para aquilo ali ser resolvido de uma melhor forma. Não parece? Não parece meio ilógico isso? Né? Porque você tá ali, você tá cheio de dívidas, tem um monte de credores batendo na tua porta, né? Tem um monte de gente te cobrando, você tá ameaçado de ser despejado, você não tem dinheiro para comprar comida, o básico para sua família, né? E você ainda tem que se sentir bem com aquilo, cara, isso é muita crueldade do universo, né? Seria muito injusto da parte de Deus que as coisas funcionassem dessa maneira. Oi, gente, Simone Santos aqui, mais uma vez. Eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje um pensamento que eu acredito que seja de muita gente, tá? Quando tá estudando sobre os processos de criação intencional da realidade, tá? E esse tipo de pensamento também passa pela minha cabeça, porque a gente vive num turbilhão de emoções durante o nosso dia, durante a nossa vida, né? E não é porque a gente entende, a gente está começando a perceber os processos, os mecanismos que envolvem a criação da realidade, né? De acordo com as leis universais, não é porque a gente começa a entender que a gente está livre, a gente vai estar superior a esse tipo de coisa, né? As tribulações da vida, né? A gente só entende e compreende melhor e tem uma forma de sair dessas tribulações, né? Desses contrastes, como diz Abraham Hicks, dessas dificuldades de uma forma mais sábia, né? Com mais sabedoria. A gente não se entrega à negatividade, a gente não deixa a peteca cair, né? A gente percebe as nossas emoções, percebe a origem disso tudo e consegue ali acolher e lidar melhor com tudo isso e sair dessa situação desagradável que de vez em quando a gente vive, né? Alguma situação desagradável. E eu digo pra vocês que a dificuldade de vocês também é a minha, gente. Quando eu tô passando por algum contraste, né? Por alguma questão complicada no meu dia a dia, na minha semana, no meu trabalho, eu me pego, obviamente, reclamando, eu me pego me sentindo coitadinha de mim, né? Me entregando ali ao sentimento de, eu vou chorar, eu vou ficar em posição fetal no chuveiro e chorar pra ver se Deus olha pra mim. Eu me pego assim de vez em quando, só que eu percebo, né? É como se nós tivéssemos duas mentes, e na verdade a gente tem duas mentes, mas o que eu quero dizer aqui é trazer pra vocês a consciência de que vocês não são a sua mente. Nós não somos a nossa mente conta histórias, a nossa mente interpreta a vida que está acontecendo do lado de fora, baseado no que ela sabe, nas ideias que ela tem sobre a vida, tanto que cada pessoa usa um óculos diferente para enxergar a mesma coisa, tem opiniões diferentes de uma mesma situação, baseado no que aquela pessoa viveu ou deixou de viver, né? Então a mente dela trabalha de uma forma diferente da minha. Por quê? Porque ela teve outras experiências diferentes da minha, então eu tenho uma percepção diferente daquela pessoa, tá? E nem por isso ela tá errada ou eu tô errada. São apenas percepções diferentes. E quando a gente tá vivendo um momento desse, um momento negativo, né, em que a gente se sente vítima, em que a gente tá triste, em que a gente não vê solução, e às vezes a gente vê pessoas vivendo a vida que a gente queria viver, né, seja em qual área da nossa vida, na área profissional, na área financeira, em relacionamentos, independente, na saúde, né? Você olha pra grama do vizinho e sempre acha a grama dele mais verde do que a sua, né? Se esquecendo que tem pessoas que olham pra sua grama e também acham a sua grama mais verde. Mas a nossa tendência é a gente se colocar como vítima, se colocar ali numa posição de criança, né? Lembrando de quando a gente era criança. Porque a gente treinou a nossa mente dessa forma, desde que a gente nasceu. Que quando a gente chorava, quando a gente fazia birra, quando a gente reclamava, os nossos pais e cuidadores ali atendiam a gente, né? Desde a nossa tenra infância, desde quando a gente era um bebezinho. Então a nossa mente, gente, ela é como uma criança também, tá? Ela foi treinada para que quando algo ao nosso redor não esteja de acordo com aquilo que a gente deseja, a nossa mente foi treinada desde a infância para fazer o quê? Para chorar, para espernear, para reclamar, para como eu sou coitadinha, e ficar ali fazendo aquelas caras e bocas e comportamentos de criança, tá? Mas nós não somos mais criança, tá? A gente já tem uma maturidade emocional, uma maturidade mental suficientes para reverter esse tipo de treino mental que a gente recebeu lá na infância. Hoje nós somos adultos, hoje nós temos o pleno poder de tomar conta da nossa vida, de nos guiar
sozinhos, né? Sem ali o cuidado da nossa mãe, do nosso pai, para trazer comida, para trazer alguma coisa que a gente queira, para fazer as coisas conforme a nossa vontade, quando criança, né? Nós não somos mais crianças. Só que a nossa mente, ela foi treinada dessa forma, e quando a gente passa uma dificuldade grande aqui fora, alguma coisa que a gente desejava não acontece como, da forma que a gente gostaria que acontecesse, a nossa tendência é voltar à nossa criança interior, né? Voltar ao nosso passado, aquele comportamento que a mente foi treinada, foi programada para fazer, que é a questão de ficar ali naquela posição de ai, alguém venha cuidar de mim, alguém venha me salvar, por favor, né? Só que não acontece dessa forma, né? Geralmente a gente percebe que a vida não funciona assim, a vida madura, a vida adulta, quando a gente tem uma certa consciência das coisas, ela não funciona assim. E a gente teima em querer que ela funcione assim, né? A gente teima em querer botar a culpa em Deus. A gente teima em ficar de braço cruzado esperando Deus fazer as coisas por nós, e não é assim que funciona. E a gente se frustra, a gente fala que lei da atração não funciona, a gente fala, enfim, né? A gente fala que nada funciona pra gente, a gente fala que aquilo não é, que nós não temos sorte, todas essas situações, essas crenças que a gente já conhece, né, da nossa vida. Parece cruel, gente? Parece, né? Parece muito cruel que a gente precise, para atingir um objetivo, de acordo com a criação intencional da realidade, de acordo com as leis universais, parece crueldade no momento que você está vivendo um contraste, tá? No momento que você está passando uma dificuldade extrema ali, parece crueldade você ter que se sentir bem para aquilo ali ser resolvido de uma melhor forma. Não parece? Não parece meio ilógico isso? Né? Porque você tá ali, você tá cheio de dívidas, tem um monte de credores batendo na tua porta, né? Tem um monte de gente te cobrando, você tá ameaçado de ser despejado, você não tem dinheiro para comprar comida, o básico para sua família, né? E você ainda tem que se sentir bem com aquilo, cara, isso é muita crueldade do universo, né? Seria muito injusto da parte de Deus que as coisas funcionassem dessa maneira. Mas, gente, esse é um comportamento infantil da nossa mente, tá? Porque a gente sempre espera que os outros nos tragam respostas, que os outros resolvam os nossos problemas por nós. Isso é um comportamento totalmente infantil e até compreensível para quem não está desperto, né? Para quem só executa o programa que já foi programado na sua mente, na mente dela, né? Desde a infância, tá? As pessoas estão ali no inconsciente coletivo só reproduzindo os programas que estão na mente subconsciente deles, tá? E quando a gente desperta, a gente, a princípio, a gente pode achar injustiça, a gente pode achar crueldade da parte de Deus, né? Deus é injusto por eu ter, poxa, eu tô sofrendo, eu tô doente, o meu filho tá doente, eu tenho que me sentir bem pro meu filho se sentir bem, gente. Como pode isso? Eu tô sofrendo. Eu sei bem como é isso, gente. Eu também passo por essas situações, né? Em momentos assim de desespero, de que você quer realmente chorar e reclamar com Deus que Ele não tá fazendo nada, enfim. Só que quando a gente está desperto, a gente entende que Deus não é um ser humano que vive no céu nos julgando. Não é. Deus não é uma pessoa iluminadíssima com um caderninho anotando todos os nossos pecados, tá? E todas as nossas boas ações para nos julgar se a gente merece ou não receber a cura de uma doença, um emprego melhor. Tira essa ideia da sua cabeça, tá? É difícil, eu sei, mas a gente tem que lembrar o tempo todo que a fonte, por isso que eu gosto de falar fonte, eu não gosto de falar Deus, porque Deus tem uma conotação mundana, assim, desse tipo de ser, né? Que é um ser humano iluminadíssimo que tá lá julgando a gente. Então eu entendo que a fonte, a natureza, vamos pensar assim, a natureza tem regras, correto? A natureza tem suas leis naturais, né? Você precisa plantar para ter uma árvore, você precisa colocar a semente no solo, alimentar o solo ali, irrigar o solo, tirar as daninhas e tal, e no futuro você vai ter a sua dádiva, o seu fruto, que não é você quem faz, é a natureza. Existe a lei óbvia, que todo mundo conhece, da gravidade. Se você jogar alguma coisa, soltar alguma coisa de uma determinada altura, ela vai cair em 100% das vezes, não em 98%, em 100%. Então isso são leis naturais. Da mesma maneira, a atração, né, da qual a lei que ela se origina é a vibração, quando você está em desespero, quando você está com aquela emoção de desespero, aquele sentimento de desespero, de desesperança, de descrença, né, de precisando desesperadamente de uma solução para você,
por essa lei divina, se você está emitindo esse tipo de vibração, de frequência para o universo, por ressonância você vai se conectar a mais disso, tá? Não é crueldade, na verdade isso é muita justiça, tá? Quando a gente percebe, quando a gente entende o processo, a gente fica mais consciente disso, a gente consegue sair de situações difíceis mais rapidamente, tá bom? Então, primeiro você tem que entender que a sua mente se comporta como se comportava quando era um bebê, né? Em situações que ela não gostaria, que não sai como ela gostaria que fosse, ela se fecha, ela chora, ela esperneia, ela, né, quer a atenção da mamãe, do papai, do cuidador para resolver ali a questão dela, para trazer a comida, enfim, né? O docinho, a balinha, né? Então, você tem que entender que a sua mente, ela tá programada desde a sua infância para agir dessa maneira, tá? Eu sei que é cruel, eu sei que pode parecer cruel, mas quando você está vivendo um momento difícil e você se coloca nessa posição infantil, tá? Raramente você consegue um resultado, tá bom? Dificilmente você consegue ali resolver a tua questão se mantendo nessa vibração de desespero, tá? E aí, quando a gente entende o processo da natureza, a natureza funciona assim, é a vida que acontece assim. Quando você chega ao ponto de sofrer tanto por alguma situação e você não querer mais, você já não sei se você já chegou a esse ponto de viver uma situação tão desesperadora e sofrer tanto e apanhar tanto da vida que você simplesmente não quer mais aquilo. Você simplesmente desiste, você entrega nas mãos de Deus, você tira a sensação até que você tirou um peso das suas costas, né? Quando você realmente solta. E ali, por um milagre, né, depois de um tempo, se você mantiver esse tipo de energia, de vibração, de não quero mais saber, tô entregue, não sei mais o que fazer, lavo as minhas mãos. Quando você se mantém nessa vibração, né, você soltou pro universo, então você soltou a resistência. Você não tá mais mantendo aquele problema ali, eu preciso resolver, como que eu resolvo, eu preciso resolver, tô desesperado. Você simplesmente soltou, né? Que você quer resolver, o universo já sabe, tá? A fonte já sabe que você quer resolver, porque você já emitiu um monte de pedido aqui, né? Eu quero resolver. Só que você não sabe como fazer, então você simplesmente largou de mão. E é nesse momento, gente, que a fonte traz pra você. Você entra em ressonância com a resposta, com as respostas que você tanto busca, com a solução pro seu problema, quando você alivia, quando você tira o peso das suas costas diante daquela situação desesperadora, entende? Porque é assim que a fonte criou, é assim que a natureza funciona. Não, pode parecer cruel para pessoas que não têm um entendimento, né? Para pessoas com a mente no inconsciente coletivo, vivendo aqui a materialidade, sem se conectar, sem perceber que existe algo muito além disso aqui, tá bom? Pode parecer cruel, como eu falei, pode parecer injustiça divina, mas é assim que as coisas acontecem, tá? Vide esses exemplos que eu sempre venho dando aqui pra você, né? O meu objetivo aqui, além de deixar registrado pra mim mesma as minhas vitórias, as minhas conquistas e a forma como eu conquistei, eu deixo também pra vocês analisarem, né? Pra vocês compararem com a própria vida de vocês e entenderem o processo de conquista intencional de objetivos, tá? E é assim que a vida funciona. Quando você entende, quando você passa de uma mente infantil para uma mente madura, para uma mente desperta, para uma mente consciente das leis divinas, você passa a agir conforme a lei. E você não se entrega mais ao inconsciente coletivo. Você não se abala mais com as coisas dando errado ao seu redor. Tá? Você pode sim ter um momento de fraqueza, um momento de choro, de desespero, acolha esse sentimento, tá? Deixa esse sentimento passar por você, sofra ali um momento, mas não se entregue por muito tempo, não estenda por muito tempo o foco no problema. Quando você se sentir mais aliviado, quando você chorar, geralmente quando a gente chora, fala, grita, soca o travesseiro e tal, a gente questiona Deus e tal, aquele momento intenso ali de intenso desespero, a gente solta, né? Você acaba, depois de passar por esse momento, você se sente mais leve, tá? Então viva o momento, mas que seja apenas aquele momento. Uma vez você entendendo a ordem de Deus, a ordem divina, as leis da natureza, você começa a trabalhar dentro de si, né, para sair daquela situação, tá? Para você, como você entende que você precisa sim estar melhor internamente, você precisa estar bem internamente, você precisa estar livre das amarras, você precisa estar consciente do seu poder
de realizar qualquer coisa que você deseja, quando você começar a ver materializado na sua vida todas as histórias que eu conto aqui pra você, que eu vivo, quando você começar também a criar a sua vida, co-criar os seus objetivos, você vai entender o que eu tô falando, gente. Mas é essa a realidade, era essa mensagem que eu queria trazer pra vocês, tá? Que eu entendo o sentimento de vocês quando a gente fala que precisa estar bem para encontrar a solução do problema, mas é muito cruel, né? Você estando ali com uma dificuldade enorme, você está bem. Parece uma coisa ilógica, né? Parece uma coisa injusta, não faz sentido. Mas assim que a natureza, ela age na nossa vida, ela traz mais pra gente daquilo que a gente envia pra ela, tá? Não precisa negar os seus sentimentos, acolha esses sentimentos, viva ali, compreenda ali o motivo daquele sentimento, daquela vibração, daquela energia negativa que você tá tendo, converse um pouco com você, porque isso eu faço demais comigo quando eu quero respostas, quando eu não tô entendendo por que alguma coisa não tá vindo, eu sei que a questão é interna minha, né? E eu converso com o meu ser interior para tentar buscar a resposta, para entender ali o que eu preciso aprender com aquela situação, tá? Às vezes eu choro, é muito comum, gente, eu choro muito, é muito comum eu colocar para fora, eu duvidar da vida, duvidar de tudo, jogar tudo pro alto, é muito comum, eu também passo por isso, tá? Mas a diferença da Simone há 10 anos atrás é que ela se entregava àquela situação, tá? Sabe? Ela se achava vítima da sociedade, se achava não merecedora, todo mundo que encontrava na rua, ela reclamava, ela compartilhava o problema e aquilo ficava enorme, sabe? Nunca se resolvia. E mesmo porque a nossa mente entende que quando a gente tem um problema onde todo mundo fica assim, nossa, não sei o que, coitadinha dela, que nos traz atenção das pessoas, existe o ganho secundário por trás disso, tá? A nossa mente, ela gosta de atenção. Então ela percebe que aquilo ali, no fundo, aquela situação negativa, tá sendo boa, porque você tá tendo a atenção das pessoas, né? Então você tome o cuidado para não criar mais daquilo que você não quer, tá? Não é esperneando, gente, não é chorando, não é batendo o pé, não é fazendo birra, se jogando no chão, que você vai conseguir uma resposta de Deus, tá? Às vezes é simplesmente você acolher aquilo, viver aquilo por um momento, como eu já contei também pra vocês histórias que eu tava desistindo, que eu tava reclamando, e nesse dia eu tive uma bênção enorme. Por quê? Porque a média da minha vibração não era aquela. Na maioria do tempo, na maioria das vezes, eu tava bem, eu tava alegre, eu tava fazendo coisas que eu gostava. Mas existe a lei do ritmo também, né? Que fala aqui que a vida é como as marés. Ela tem maré alta e maré baixa. O dia tem noite e dia. São fases que a gente passa. Nossa vida tem fases. A gente não vai viver um linear do início ao fim, tá? A nossa vida é altos e baixos, tem momentos bons e ruins. Então a gente vai viver momentos um pouco menos agradáveis do que a gente gostaria, né? Situações negativas, a gente vai viver isso. E a diferença nossa aqui, quem tá aqui comigo, que tá junto comigo estudando as leis divinas, estudando as leis de criação da realidade, a gente entende que o processo de criação é mais do mesmo. O universo, ele inclui, ele jamais exclui. Então quando você fala, não quero viver isso na minha vida, ele não entende, não. Ele entende que você está emitindo aquela vibração e mais daquilo vai entrar em ressonância com você. Você vai ter mais daquela situação, tá? Então, era essa mensagem que eu queria trazer pra vocês. De que eu entendo vocês, eu também vivo isso. Porém, é assim que a vida funciona, tá bom? Gente, um super beijo pra vocês. Se fez sentido pra vocês, se tocou, se ressoou no coração de vocês, deixa eu saber, coloca aqui nos comentários. Porque o meu objetivo é trazer assuntos relacionados ao nosso dia a dia, tá? Tudo aquilo que impulsiona ou dificulta a nossa chegada até os objetivos, porque todo mundo é capaz de ter, ser e fazer qualquer coisa, tá bom? Se você não é inscrito no canal, aproveite agora, se inscreva, ative todas as notificações e fique atento para quando sair o próximo vídeo, tá bom? Um super beijo, tchau, tchau!